Vamos abrir nossas Bíblias em Joel, capítulo 2, do verso 18 ao verso 32. Joel, capítulo 2, do verso 18 ao verso 32. Esse é o nosso penúltimo estudo da série A Mensagem de Joel. Joel, capítulo 2, do verso 18 ao verso 32. O irmão pode permanecer sentado, mas com reverência à leitura da palavra do Senhor. Está escrito assim: Então o Senhor teve compaixão de seu povo e com zelo guardou sua terra. O Senhor respondeu: Vejam, eu lhes envio cereal, vinho novo e azeite, suficientes para saciá-los. Vocês não serão mais objeto de zombaria entre as nações vizinhas. Expulsarei esses exércitos que vêm do norte e os enviarei para uma terra seca e desolada. Os que estão na vanguarda serão empurrados para o Mar Morto e os da retaguarda para o Mediterrâneo. O mal cheio dos corpos em decomposição se espalhará sobre a terra. Certamente o Senhor tem feito grandes coisas. Não tema, ó terra, alegre-se e exulte, pois o Senhor tem feito grandes coisas. Não tenham medo, animais do campo, pois os pastos do deserto ficarão verdes. As árvores voltarão a dar frutos, as figueiras e as videiras ficarão carregadas. Alegrem-se vocês que habitam em Sião, exulte no Senhor seu Deus, pois ele envia as chuvas na medida certa. As chuvas de outono voltarão a cair, e também as chuvas de primavera. As eiras voltarão a se encher de trigo, e os tanques de prensa transbordarão de vinho novo e azeite. Eu lhes devolverei o que perderam por causa dos gafanhotos migradores, dos saltadores, dos destruidores e dos cortadores. Enviei esses grandes exércitos devastadores contra vocês. Vocês voltarão a ter alimento até se saciar e louvarão o Senhor, seu Deus, que realiza esses milagres em seu favor. Nunca mais meu povo será envergonhado. Então vocês saberão que estou no meio de Israel, que sou o Senhor, seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais meu povo será envergonhado. Então, depois que eu tiver feito essas coisas, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Naqueles dias derramarei meu espírito até mesmo sobre servos e servas. Farei maravilhas nos céus e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se esconderá e a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois alguns no Monte Sião, em Jerusalém, escaparão, como o Senhor prometeu. Estarão entre os sobreviventes que o Senhor chamou. Meus irmãos, esse é o texto da palavra do Senhor. Nosso penúltimo estudo do texto de Joel, da profecia de Joel para as nossas vidas em tempo de pandemia, em tempo de quarentena, né? Que nós ainda estamos vivendo, está terminando, né? Pelo pessoal que está voltando aos poucos ao trabalho, mas ainda estamos na quarentena. O tema da nossa mensagem hoje é Coração Alegre, o dia da restauração. Vou para fazer a introdução hoje um pouco diferente da semana passada. Semana passada eu falei sobre as pessoas que sofrem por amor, né? Aqueles que sofrem por amor. Hoje eu vou falar drasticamente, radicalmente diferente de semana passada. Vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Você ouviu falar de uma frase que está escrita assim: lutaremos nas praias. Essa frase foi dita por um estadista britânico em 1940. E esse título, lutaremos nas praias, é um título comum dado ao discurso proferido pelo então ministro britânico Winston Churchill para a Câmara dos Comuns do Parlamento do Reino Unido. Ele foi tão categórico, é tão lindo o discurso dele, que daqui a pouco eu mandei um pedacinho para vocês ouvirem o discurso dele, inspirador. Ele falou esse discurso para muitos soldados britânicos.
né? Os soldados britânicos estavam ilhados, estavam à mercê, quase sendo atacados pelo exército de Hitler, e aí eles estavam sem saber o que fazer, estavam ilhados, separados, não tinham o que fazer. Então, né, esse episódio em 1940, ele falou isso para muitos britânicos. Aquele foi o discurso da sobrevivência. Os britânicos estavam encurralados na cidade portuária de Dunkerque, no norte da França, que foi chamada Batalha de Dunkerque. Mais de 300 mil combatentes conseguiram retornar à Inglaterra em barcos, graças às ordens pessoal de Hitler, para que se recusasse a oferta nazista. E a Batalha de Dunkerque, que durou de 25 de maio a 4 de junho de 1940, foi uma das mais convulsivas batalhas da Segunda Guerra Mundial. E nesse episódio, imagina um episódio de guerra mesmo estourando, Hitler a ponto de invadir a ilha de Dunkerque. O exército britânico estava amedrontado eles eram aliados, mas mesmo assim, até muitos historiadores falavam, não entenderam o motivo de Hitler não ter dizimado o exército aliado deles. E aí veio esse cara chamado Churchill, ele fez um discurso em frente de todo o povo. Eu vou dizer para vocês essas palavras inspiradoras que ele falou. Olha o que Churchill falou em 1940. Eu próprio tenho plena confiança que se todos cumprirem seus deveres, se nada for negligenciado e se as melhores providências forem tomadas, como está sendo feito, deveremos nos provar capazes, mais uma vez, de defender a nossa ilha natal, de superar a tempestade da guerra e de sobreviver à ameaça da tirania, se necessário por anos, se necessário sozinhos. De qualquer maneira, isso é o que tentaremos fazer. Essa é a determinação do governo e da sua majestade, de cada homem dele. Esta é a vontade do parlamento e da nação. O Império Britânico e a República Francesa, unidos em sua causa e em sua necessidade, defenderá até a morte seu solo nativo, auxiliando um ao outro como bons camaradas até o máximo da sua força. Muito embora grandes extensões da Europa e os antigos e famosos estados tenham caído ou possam cair nos punhos de Gestapo é o nome do exército de Hitler, e de todos os odiosos aparatos de domínio nazista, nós não deveremos enfraquecer e não deveremos fracassar. Iremos até o fim. Lutaremos na França, lutaremos nos mares, lutaremos nos oceanos, lutaremos com confiança crescente e força crescente, lutaremos no ar, defenderemos nossa ilha, qualquer que seja o custo, lutaremos nas praias, lutaremos nos terrenos de desembarque, lutaremos nos campos e nas ruas, lutaremos nas colinas, nunca nos renderemos, e se, o que não acredito ser possível, essa ilha ou uma grande porção dela for subjugada e passar fome, então o nosso império de além-mar, armado e guardado pela frota britânica, prosseguiria com a luta até que, na boa hora de Deus, o novo mundo, com toda a sua força e poder, daria um passo à frente para o resgate e libertação do velho mundo. Olha que palavra desse britânico encorajadora. Você vê uma ilha cercada, a ponto de ser atacada, e um cara incentivou o povo a esse jeito. Tem uma frase que eu deixei de fora, mas me veio à cabeça agora, que o povo, os líderes, não gostaram muito daquilo que ele estava falando ali. E aí Churchill falou ainda mais, ele falou assim: se possível, se as armas faltassem, nós pegaremos os cacos das garrafas de cerveja e lutaremos para defender a nossa nação. Com essa frase, Churchill nutriria esperança na chamada boa hora de Deus. Ele era o aliado do Império Além-Mar e saía em combate para mudar definitivamente o equilíbrio da balança do poder em favor daqueles que lutavam contra as tropas de Hitler. Isso foi na Segunda Guerra Mundial. Agora, na Primeira Guerra Mundial, em 1915, por ocasião, George, que foi chamado de George Azaf,
ele, ao incentivar o povo, ele falou palavras diferentes da que George falou na Segunda Guerra Mundial. Olha o que George Asaph falou na Segunda Guerra, para incentivar o povo. Para que se preocupar? Nunca valeu a pena preocupação. Então coloque os seus problemas e seu saco velho de viagem e sorria, e sorria, e sorria. Qual para vocês, qual foi a palavra mais realística e mais verdadeira que aconteceu na Primeira ou na Segunda Guerra Mundial? Por um lado tem um exército, um estadista britânico falando: se for preciso eu lutarei até o fim. E tem um outro falando: pegue seus problemas, esconda eles e sorria, e sorria, e sorria. Isso seria muito cômico se não fosse trágico, né? Muitas pessoas não querem a realidade, viver a realidade dos seus problemas. Pensa comigo que o mundo estava em guerra e ao máximo que as pessoas conseguiam ouvir do conselho era: não se preocupe, apenas sorria, coloque seus problemas no saco de viagem e sorria, e sorria, e sorria. Ensaque seus problemas, siga com a vida, não se esqueça de sorrir. Nada mudou até nos dias de hoje. Não mudou muitas coisas de lá para cá. E infelizmente não será difícil verificar que aquele é o mesmo tipo de mensagem oferecida em todos os lugares, nas propagandas de televisão e nos púlpitos das igrejas contemporâneas. Joel, ao falar ao povo a verdade daquilo que Deus tinha feito, ele se assemelhou ao estadista britânico Churchill. Ele não escondeu as palavras, não mediu palavras daquilo da profecia que Deus tinha dado para o coração dele. Ele falou exatamente o que iria acontecer, exatamente como Deus mandou ele falar, sem medir as palavras e falando em forma de linguagem figurativa, como era feito muito naquele tempo. É preciso dizer que esse discurso de Churchill em 1940 e a marchinha de Asaph em 1915 e as palavras do primeiro-ministro britânico são muito mais realistas no que diz respeito ao que devemos fazer quando nos vemos com problemas. Esperar a boa hora de Deus é bem melhor do que esconder os problemas e fingir que eles não estão acontecendo. Pessoas que escondem os problemas, fingem que não estão acontecendo problemas, não se preparam para curar e serem restaurados dos seus problemas. Os problemas precisam ser encarados de frente, né? Agravando ainda mais a situação, nós precisamos saber que nós precisamos entregar nas mãos de Deus os nossos problemas, reconhecer que eles existem, que eles precisam ser resolvidos e que só será resolvido com a ajuda e presença de Deus. A restauração precisa vir do Senhor. Por isso que o título que eu coloquei, o subtítulo dessa mensagem é o coração que se quebranta pela restauração do Senhor. Nós precisamos estar, com o coração muito alegre em Deus para poder sermos sinceros com os problemas que estamos enfrentando. Desmentindo o teor da grande parte das mensagens em nome de Cristo que são pregadas em púlpitos de igreja, a Bíblia Sagrada oferece algo muito superior às riquezas materiais ou até mesmo à saúde física. Tem um hino do cantor cristão que eu gosto muito, que a gente lendo, ao invés de apenas cantar, a gente vai entender qual é o sentimento real do verdadeiro cristão, aquilo que ele precisa ter. Você conhece o hino, aquele que fala assim, riquezas não preciso ter? Conhece as letras dele direitinho para você ver a intenção do coração do autor da canção? Então eu coloquei aqui para a gente ler um pouquinho. Está escrito: riquezas não preciso ter, mas sim celeste bem. Aí vem: nem falsa paz ou vão prazer, porquanto o crente tem eterno gozo no Senhor, por desfrutar o seu amor. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente. Até que esteja lá no céu, onde Cristo entrou, e veja a face já sem véu de quem me resgatou. Desejo só aqui viver de um modo que
dê prazer ao Senhor, um modo que lhe dê prazer. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente. As palavras não poderiam ser mais verdadeiras dentro desse subtema que nós estamos estudando nessa noite. Nós precisamos aprender a encarar realidades. Encarar realidades abre o coração para a cura que precisa, a cura e a restauração que precisa ser restaurada. Mais do que saúde, mais do que bens materiais, e até mesmo mais do que a nossa própria vida, a graça de Deus para nós precisa ser melhor do que tudo além nessa vida e na próxima vida. Nós precisamos colocar de fato as nossas riquezas no trono da graça do Senhor. Nós não devemos buscar riqueza aqui na terra. Às vezes a gente já ouve essa mensagem várias vezes. Eu sei que meu tesouro precisa estar em Deus. A gente conhece isso, isso está marcado na nossa Bíblia. Mas a gente precisa aprender a viver realidades. Davi, fugindo do seu próprio filho, Absalão, quando Absalão tomou o trono dele, foi refugiado e sofrendo muito no deserto de Judá, escreveu, inspirado por Deus, o Salmo 63, versículo 3, está escrito: porque a tua graça é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvam. A graça do Senhor, de fato, precisa ser melhor do que a nossa própria vida. A graça, quando eu já falei para os irmãos sobre a graça no domingo pela manhã, é que nós precisamos ter, ela precisa ser um combustível para nós caminharmos na presença do Senhor. É acordar todos os dias e saber que a graça do Senhor nos alcança. Graça é um favor que a gente não merece. Então, se acontece alguma coisa na nossa vida, se somos abençoados, se Deus abre portas, se Deus fecha portas, é a graça de Deus. Então, a graça de Deus precisa ser um motivo de louvarmos o Senhor. Deus não precisa fazer mais nada para que a gente se sinta mais incentivado a adorar a Ele. Ainda assim Ele faz, porque Ele é fiel e cumpre suas promessas. Mas se Ele não fizer mais nada, nós temos que adorar pela graça que já nos é oferecida através da salvação que Deus nos deu. Nosso estudo no livro de Joel tem nos ensinado que o pior que nos acontece, o pior que pode nos acontecer, não é o dia da seca, do gafanhoto, mas principalmente o pior que pode nos acontecer é a revelação do grande dia do Senhor. Não é passar fome aqui na terra, não é sofrer seca, não é sofrer problemas. A coisa pior que pode acontecer é a gente deixar o céu passar. Deixar de ir para o céu. É deixar de participar da glória que Deus tem para nós. Todos os problemas que nós enfrentamos na vida, seja do coração partido, que eu disse na semana passada, seja dos problemas cotidianos aqui da terra, do problema interno e externo, de todas as coisas que podemos passar, de todos os problemas de criança, de todas as pandemias que podemos ainda enfrentar, todas as coisas más que podem nos acontecer, a única coisa que o Joel nos ensina nessa noite é que o toque da trombeta de Deus, o som do alarme da graça, ele será chamado a todos nós para um despertamento, para todo mundo despertarmos do sono e da entorpecência do pecado que temos afastado de Deus, para nos exortar ao arrependimento, convocando-nos ao desespero pela cegueira do pecado, ao lamento e ao choro e ao pranto de um coração rasgado que se refugiou na presença do Senhor. Na semana passada eu disse sobre a importância do coração rasgado, de rasgar não apenas as vestes, mas o coração, que é o que lemos no texto da semana passada. Isso é não apenas demonstrar fisicamente, externamente o que estamos passando, mas é demonstrar internamente aquilo que nós estamos enfrentando e buscar restauração do Senhor. Tanto o dia do gafanhoto, descrito em Joel 1, como o dia do Senhor, em Joel 2, tanto o coração quebrado por causa dos nossos diversos problemas, como o coração rasgado em arrependimento por causa da fé em face do juízo de Deus,
têm um único propósito em comum. Tantos os problemas, tantos os arrependimentos pelo pecado, têm apenas uma coisa em comum: faz-nos enxergar que Deus é Deus no meio do seu povo. Quando Ele permite a gente passar por problemas, quando Ele nos livra do problema, tem uma coisa apenas em comum: nos mostrar que Ele é soberano em todas as coisas, que Ele não perdeu o controle, nunca perderá o controle, e todo o controle está nas mãos dele. Ainda que a gente não entenda a vontade de Deus, porque às vezes nós não entendemos a vontade de Deus porque não é aquilo que a gente quer que aconteça. Às vezes nós achamos que a vontade de Deus é aquilo que a gente quer que Ele faça. É por isso que existe a frustração para com Deus. Às vezes o Senhor faz apenas sua vontade na minha vida, apenas uma palavra para encher a oração. Mas de fato, se a vontade de Deus for adversa daquilo que você quer que aconteça, Deus não deixa de ser bom, mas às vezes existem pessoas que se frustram com Ele, porque Ele queria, de certa forma, que Deus agisse em favor, para o bem, com o propósito que eu quero, não o que Ele tem para nós. Então existem pessoas frustradas com Deus, porque elas colocam expectativas naquilo que elas querem e não de fato naquilo que Deus quer para a vida delas. Quando a gente amanhecer, eu vou dizer aqui nessa noite, quando a gente acordar, quando a gente reconhecer os nossos pecados de fato, reconhecer o quanto nós somos pecadores e quanto o dia do Senhor está próximo, é o que diz Joel no capítulo 2, foi onde o Senhor instruiu o seu povo sobre como se voltar para Ele de face a face, arrependimento, aparentemente, verdadeiramente, quando a gente se arrepender de fato, de verdade, de coração, nós viveremos uma vida de quebrantamento na presença de Deus. Pastor, por que ainda não acontece? Ou ainda não aconteceu, ou ainda pode ser que esteja longe de acontecer um avivamento na nossa igreja, no nosso estado, na nossa nação. Por que que os avivamentos estão distantes de acontecerem, ou porque estão próximos de acontecerem, ou porque nunca acontecerão? Porque precisam de mais corações arrependidos de fato, corações que confessam a Cristo e que se arrependem dos pecados. Não sei se vocês já leram um livro chamado O Avivamento na Rua Azusa. Tem um avivamento no livro quanto o avivamento na Rua Azusa. Enfim, para resumir a história, o avivamento aconteceu porque a igreja se dobrou em oração e em arrependimento de pecados. Então foram ver irmão por irmão levantando as mãos nas igrejas e falando o pecado que ele tinha, sem se importar com o que os outros achavam. Levantavam o Senhor e orando e dizendo para Deus como se só Ele, Deus, estivesse na igreja, se não tivesse mais pessoas nenhuma sentadas. E foi uma noite de adoração que Deus ganhou aquela rua inteira, ganhou aquele município inteiro. Foi por causa de oração e de arrependimento de pecados. Isso é que traz avivamento para a nossa nação, para a nossa vida. Aqui o profeta, no capítulo 2, do verso 1 ao 17, o profeta não está mais instando aos seus ouvintes que despertem, chorem, lamentem, se desesperem, vistam-se de panos de saco, convoquem jejum e rasguem o coração. Em vez disso, Joel relatará que o Senhor foi zeloso com a sua terra e teve compaixão do seu povo. Tendo feito o que deveriam ter feito, o profeta passou a relatar o que o Senhor fez em resposta. Então existe uma condição, houve uma condição para o povo de Joel, para Deus se mostrar, assim como ele disse no final do versículo 30, versículo 31, aí de Joel 2. Depois que vocês fizerem isso, lembra do capítulo 1 que nós vimos semana passada, rasgar o coração e não apenas as vestes, eu derramarei sobre vocês o Espírito, sobre todas as crianças, velhos, jovens, nações. Houve uma condição, arrependimento de coração, para haver a resposta da promessa, que foi o derramado do Espírito Santo. Meus irmãos, para vocês entenderem, nosso Deus, Ele tem princípios que precisam ser reverenciados. Um dos princípios é a lei da semeadura.
Quem conhece o princípio da palavra de Deus já ouviu falar da lei da semeadura? Aquilo que você planta é aquilo que você colhe. E a palavra de Deus está recheada da lei da semeadura. E isso não tem nada a ver com questões financeiras, também, sabe? Mas não é só isso. Se você buscar o Senhor, se arrepender, você terá o melhor de Deus. Se você voltar o seu coração para Deus, se você semear uma vida de testemunho, uma vida de busca, de entrega no Senhor, se você semear isso no seu coração, você nunca, deixará de sentir a presença do Senhor, de viver aquilo que Deus disse que você iria viver aqui na terra. Então a lei da semeadura é importante para a nossa vida espiritual. A outra lei que a Bíblia também está recheada é a lei da restauração, que é o que nós estamos vendo nessa noite. Deus, ele é um Deus de restauração, de oportunidades. Deus é um Deus de renovo. Não existe gente perdida se essa pessoa quiser entregar a sua vida para o Senhor. Existe uma nova chance, existe oportunidade, a depender da pessoa querer mudar ou não. Porque tem muita gente que não quer mudar, né? Tem muitas pessoas que não querem mudar. Embora digam que queiram mudar, de fato não é a verdade do coração. É por isso que não há mudança. Quem quer mudar de verdade, recebe, a mudança que Deus tem dado, Deus dará para cada pessoa. O amanhecer da graça traz consigo restauração, fé, oração, santificação do coração, que precisa ser o suficiente para a nossa restauração e mudança de pensamento. A gente só irá pensar como Cristo pensava se nós formos santificados, consagrados ao Senhor. Você já se consagrou ao Senhor hoje? Consagrou sua língua, seu coração, seus olhos, suas pernas, seus ouvidos. Tem uma canção que diz apenas, canção infantil, lembra? Cuidado do olhinho do que vê. Então existe uma canção assim. E a gente precisa consagrar ao Senhor. Lembra do nosso tema anual, ano da consagração? Nós ainda estamos no ano da consagração. Consagração não é um culto pela manhã que você vem, ora e vai para casa. A consagração precisa ser diária na nossa vida. Consagrar o Senhor. Ouvir aquilo que Deus tem no nosso coração. Reconhecer problemas e não escondê-los. E consertar. Consertar. Deus é um Deus que dá oportunidades de restauração. Vou contar para vocês um testemunho antigo desse tipo, de problemas, de pessoas que não aprenderam a reconhecer seus problemas. Existe um livro chamado Cidade de Deus, de Agostinho de Hipona, que ele revela que quando a África ainda era uma província romana, ela foi atacada por um número imenso de gafanhotos, tendo comido tudo, folhas, frutos. Uma nuvem gigantesca deles se afogou no mar. Em seguida, os gafanhotos foram trazidos e jogados mortos pela maré na Costa Rica. E a putrefação daqueles insetos sobre a areia infectou o ar de tal maneira que causou uma pestilência tão horrível que só no reino de Massacina, hoje onde está o lugar da Argélia e Tunísia, diz-se que 80.000 ou mais pessoas morreram. Em outras ocasiões, há relatos de que gafanhotos tenham sido empilhados em montes de quase 1,5 metro de altura nas costas do Mar Vermelho. O amanhecer da graça traz consigo a restauração daqueles, que confiam no Senhor. Essa pandemia que aconteceu por conta desse tipo de gafanhoto, essa que está acontecendo atualmente por causa do coronavírus 19, E ainda tem a crise econômica que está vindo com tudo. Nós só conseguimos dormir tranquilos se a gente confiar no Deus, se consagrar, colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Mas de verdade, nós poderemos viver. Essa pandemia nos ensina muitas coisas. Na verdade, ela já aflora aquilo que já estava escondido. Se é uma vida de oração, ela se aflorou. Se é um problema, ela também aflorou. Assim como aflorou doenças que a pessoa já tinha no seu organismo, que levou à morte, infelizmente, ela também aflorou problemas existenciais em famílias, em igrejas, em corações, problemas de fé,
né, exposto fora. Teve um pastor que disse que a pandemia vai servir daqui para frente um grau da nossa fé. Isso é uma inteira verdade, sabe? Nós iremos aprender a confiar mais em Deus. Nós estamos aprendendo ainda, como eu disse, ainda estamos tendo que ter esse cuidado com o nosso corpo. Nós ainda temos que nos cuidar, então ainda estamos na quarentena, mas nós iremos aprender a ter feito isso. Assim como Joel disse tudo aquilo que Deus mandou ele dizer, sem medir esforço, sem medir palavras. Assim como Deus restaurou aquele povo, Ele permitiu chegar a doença, chegar os gafanhotos, chegar a seca, chegar a fome, e também Ele retirou porque o povo dobrou seus joelhos, não pode ser diferente na nossa nação. Lembra da oração do irmão Carlos nessa noite? Deus está a ponto de livrar o Brasil, as nações do mundo da pandemia. Só basta Ele querer. Quando Ele der um basta, isso acontece. Para você entender a soberania de Deus. Né? Quando Ele quiser, sabe? O que a gente tem feito nesse tempo de quarentena, no tempo de pandemia? O quão importante tem sido a palavra de Deus para a nossa vida e o quanto nós temos aprendido com tudo isso. Temos aprendido ou estamos aprendendo com a pandemia que está na nossa nação. O que ela te ensinou? Você já parou para pensar? O que a pandemia me ensinou? Nós estamos aí no 6º mês. De março para cá, 6º mês. De lá para cá, quantos capítulos da Bíblia mais você leu? Por ter mais tempo de estar em casa? Quantos livros, né? Não vou dizer livros da Bíblia, mas livros cristãos que te acrescentam. Quantas horas de joelho você passou na quarentena? Quantas coisas boas você vai poder levar para a sua vida da quarentena também? Não é só tristeza, ruína. As coisas boas, intimidade com Deus, com certeza foi aumentada. Vocês conheceram mais, leram mais a Bíblia, ficaram mais aos pés do Senhor, oraram mais em casa, louvaram mais em casa. Quanto isso mudou a sua vida espiritual? Ou quanto isso só colocou para fora aquilo que a vida espiritual sua já se encontrava? Menos tempo de orar, menos tempo de ler a Bíblia, mais tempo em casa, mais tempo para televisão, internet, tempo da Bíblia, da oração que já não tinha, só foi maximizada, só foi colocado para fora, assim como eu disse, do coronavírus. Isso vai nos ensinar muito. Nossos filhos, nossos netos, a igreja do século, 22, vamos dizer assim, ao lembrar da igreja do século 21, pode se lembrar de marcas que serão profundas na igreja. Marcas, muitas de bênçãos, muitas pessoas que foram abençoadas, foram curadas, mas muitas marcas, e pessoas deixando as igrejas, abandonando, porque já estavam abandonando, né? Vamos lá, a alegria da restauração. É fácil se alegrar quando a gente está sendo, restaurado pelo Senhor? Um vaso para ser restaurado precisa ser quebrado, né? Precisa ser quebrado, precisa ser restaurado novamente, ser esquentado novamente no fogo, para ele ter firmeza, coragem, né? Para ficar um vaso novo. Isso Ezequiel diz para a gente mais, não é melhor. Mas a alegria da restauração precisa ser presente na nossa vida. Pastor, o que é a alegria da salvação, a alegria da restauração? É você, lembra quando eu fiz a mensagem do choro, né, uns domingos atrás? É quando você sente alegria, porque por mais que te doa, você chorar por um problema e você ser curado e restaurado dele, por mais que te doa, por mais que você sofra, ser restaurado pelo problema será bem melhor do que viver uma vida inteira cheia de problemas e fingindo como se nada estivesse acontecendo. Isso acontece muito na nossa vida espiritual. Quantas vezes já não dói mais a gente não ler, não orar? Igreja, então, né? É reflexos que são mostrados no nosso cotidiano. Isso, meus irmãos, a alegria da restauração
por mais que doa, por mais que nos faça chorar, entristecer, ser restaurado pelo Senhor, vai ser o ponto fundamental para a sua intimidade com Deus ser elevada. Pelo que o Senhor faz em resposta ao arrependimento, alegre-se, cale-se, não mergulhe em depressão, seus pecados e perdas passados, coisas erradas que você fez lá atrás, nada aí disso que você fica remoendo, nada disso que você fica relembrando lá de trás para frente, fará você crescer. Sabe? A restauração é novo, a novidade de Deus. Quando deixamos a novidade de Deus invadir a nossa vida, assim como o povo de Joel se arrependeu, se rasgou, se quebrantou, Deus renovou aquele povo. No verso 21, do verso 21 ao verso 23 de Joel 2, é escrito assim, ó: não tema, ó terra, alegre-se, exulte, pois o Senhor tem feito grandes coisas. Não tenham medo, animais dos campos, pois os pastos do deserto ficarão verdes, as árvores voltarão a dar frutos, as figueiras e as videiras ficarão carregadas. Alegrem-se vocês que habitam em Sião, exulte no Senhor seu Deus, pois Ele envia chuvas na medida certa. As chuvas de outono voltarão a cair, e também as chuvas de primavera. Terra, animais do campo e povo de Deus, todos alegres, exultantes, cada um louvando o Senhor do seu próprio jeito. A terra produzindo seus frutos, os animais pastando e produzindo lã e leite, e o povo de Deus proclamando a bondade de Deus, que provê tudo de que precisamos na medida certa e no tempo certo. Isso é o que nós precisamos querer para a nossa vida. A vontade de Deus, na medida certa, no tempo certo. No versículo que nós, no versículo 24 em diante está escrito: as eiras voltarão a se encher de trigo, os tanques de prensa transbordarão de vinho novo e azeite. Eu lhes devolverei o que perderam por causa dos gafanhotos, miradores, saltadores e destruidores e cortadores. Enviarei esse grande exército devastador contra vocês. Vocês voltarão a ter alimento até se saciar e louvarão o Senhor seu Deus, que realiza esses milagres em seu favor. Nunca mais meu povo será envergonhado com o pecado e os anos perdidos no pecado. As coisas e chances perdidas pelo erro nos envergonham. Não, então vocês saberão que estou no meio de Israel, que sou o Senhor seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais meu povo será envergonhado. Meus irmãos, você precisa entender, para a gente encerrar nessa noite que o nosso tempo já está se avançando. Uma única coisa que eu vou dizer para vocês: os anos perdidos nunca podem ser restaurados literalmente. O tempo, uma vez passado, foi-se para sempre. Que ninguém cometa algum erro sobre isso, ou brinque com o momento presente sobre a noção de que a hora que voou voltará para ele, pois não voltará, jamais voltará o tempo que se perdeu. Assim como não chamará de volta o vento, não encherá novamente a nuvem esvaziada pela chuva, não colocará de volta na aljava as flechas disparadas pelo arqueiro, nem trará de volta o seu curso um rio que correu em direção ao mar. Como alguém poderá imaginar que os anos que se passam uma vez possam ser restaurados? O que passou, se passou. Nós precisamos aprender a viver restauração de hoje em diante. Remoer passado, remoer dores, remoer sofrimento, só nos trará mais sofrimento. O que passou, passou. Viva uma vida de restauração a partir de hoje. Hoje, dia 9, acho que é dia 9 hoje. Dia 9, né? Hoje, dia 9, quarta-feira. Hoje, viva daqui para frente. Daqui para frente. Olha, pastor, eu não
consegui ler a palavra de Deus, não consegui orar, não consegui ler bons livros que me ensinem, não conseguia nada na quarentena. Deixa para lá o rebanho. Comece de hoje, novamente, a aproveitar a chance que Deus está te dando. Uma chance de quebrar o coração de fato daqui para frente. Daqui para frente, sabe? Deixa para trás. Quebra o coração e busque a restauração de Deus para a sua vida espiritual. Eu encerro a de verdade. Mas eu não poderia deixar de ler com vocês Hebreus capítulo 12, versículo 2. Abre a sua Bíblia em Hebreus 12, 2. Hebreus 12, 2. Hebreus 12, 2. Samuel, lê para mim, por favor. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Alguém tem uma versão diferente? Não? Denise? Angélica? Mesma coisa? Olhando firmemente para o autor consumador da nossa fé, nosso Senhor Jesus. De tudo que eu disse aqui, você decorar esse versículo de Hebreus já valeu a mensagem de hoje. Quando a gente olha firmemente para Jesus, a restauração, a mudança de vida precisa acontecer a partir de já. Se coloca de pé, nós iremos orar. Meus irmãos, no domingo pela manhã, como eu disse, nós teremos culto 9 horas da manhã. Quem trará a mensagem será o nosso irmão Oséias, da PIB do 26 de dezembro. Então, Oséias irá trazer a mensagem nesse domingo, 9 horas da manhã. Não deixe de vir, será um momento abençoador para a nossa igreja. Venda os almoços para a gente conseguir continuar a nossa reforma, para não parar. Já está acabando aqui, nossa parte de fora. Então, nos ajude. O último cálculo, nós já tínhamos vendido 60 almoços, para a glória do Senhor, a última vez. Então, falta a sua ajuda para a gente alcançar o nosso alvo e ainda superar ele. Todo recurso será investido na reforma, na pintura, na melhoria da casa do Senhor. Juntos somos mais fortes. Com a chave de status apenas não. Não é uma frase de status apenas não, é verdade mesmo. E juntos, esses juntos é oração e propósito que a gente consegue alcançar as coisas de Deus. Espírito Santo, eu quero te agradecer por essa noite. Quero te agradecer, meu Pai, por estarmos aqui juntos, por termos orado juntos, por termos te adorado juntos, por termos te ouvido juntos. Nos dê, ó Pai, um restante de semana na sua presença e nos ajude a aproveitarmos a oportunidade de restauração que o Senhor tem nos dado, a começar de hoje. Nos ensine a vivermos daqui para frente, de fato, uma vida que agrade o seu coração. Nos leve em paz para os nossos lares, guardados, protegidos por suas santas e poderosas mãos, em nome de Jesus. Amém. Oi, paz, o Senhor nos acompanhe.